Esposa grávida abandonada na estação de autocarros. Anos depois ele viu-a no jornal como CEO. As luzes fluorescentes da estação de autocarros de Mansfield piscavam como um batimento cardíaco a morrer, lançando sombras duras pela área de espera vazia. Eloá. Marie Voz puxou seu Audi desbotado com mais força à volta da sua barriga de 7 meses de gravidez, os dedos a tremerem enquanto olhava para o ecrã rachado do seu telemóvel. 3% de bateria. Os números brilhavam de forma zombeteira no canto, fazendo a contagem decrescente, como os segundos da sua vida a desmoronar. Anda lá, Brano, por favor, sussurrou ela. O seu hálito formando pequenas nuvens no ar frio de fevereiro que parecia infiltrar-se por todas as fendas do velho edifício. Aos 24 anos. Oa sempre fora do tipo que verificava tudo 2 vezes. Trancas das portas, e-mails, listas de compras, tudo meticulosamente organizado na aplicação de notas do seu telemóvel. A sua mente ansiosa nunca descansava, sempre a preparar-se para o pior cenário possível. Mas nada podia ter preparado para este momento, sentada num banco de plástico duro às 23h47, sem ter para onde ir. O seu cabelo castanho escuro pendia em madeixas murchas à volta do rosto, por lavar há 2 dias. Os jeans largos que usava eram usados da vizinha, as únicas calças que ainda serviam sobre a barriga crescente. Os seus olhos castanhos, outrora brilhantes, do tipo que costumavam iluminar-se quando ela ria, agora mostravam um cansaço vazio, que a envelhecia além dos seus anos. A mensagem de texto chegará a 3 horas. Simples e devastadora. Não consigo fazer isto mais, desculpa. Ela leu-a 17 vezes. A sua mente virginiana dissecou cada palavra, procurando um significado escondido, uma esperança que não existia. Quando tentou ligar, a voz automática deu o golpe final. O número que marcou já não está em serviço. Bloqueada. Apagada. Como se nunca tivesse existido. A mão de Oise moveu-se instintivamente para a barriga, onde pequenos pontapés a lembravam de que não estava verdadeiramente sozinha. Mas a bebê, a crescer dentro dela, só aumentava o seu terror. Como poderia ela sustentar uma criança se mal conseguia pagar o bilhete de autocarro que a trouxe até ali? A sua conta poupança tinha $43. Os cartões de crédito estavam no limite. O trabalho freelance de design gráfico que a sustentava tinha secado quando os clientes deixaram de responder aos e-mails. Até o seu Instagram, em tempos cheio de fotos do casal e atualizações otimistas sobre a gravidez, agora parecia um museu de mentiras. As portas automáticas da estação abriram-se com um voxos, deixando entrar uma rajada de vento amargo de Ohio. Uma mulher com uniforme azul marinho de motorista de autocarro entrou. As suas tranças pretas a balançarem enquanto caminhava. Era baixa e robusta, com olhos castanhos penetrantes que pareciam absorver tudo de uma vez. A sua placa dizia M. Tate. O olhar da motorista encontrou imediatamente o dela, e algo na sua expressão suavizou-se. Aproximou-se devagar, as botas de trabalho a baterem contra o linóleo gasto. Senhora. A voz da mulher era calorosa, com aquele tipo de autoridade que vem de anos a ajudar passageiros perdidos. Está bem. Está aqui sentada desde a minha última viagem, há 3 horas. Oa olhou para cima, envergonhada pelas lágrimas que nem tinha percebido que caíam. Estou à espera de alguém. A motorista, Mari segundo o uniforme, olhou para a estação vazia e depois para o telemóvel de Oise, a mostrar o aviso de bateria fraca. Os seus olhos castanhos mostravam compreensão, não pena. Querida, o último autocarro daqui só vem às 6 da manhã. Vai esperar toda a noite neste frio? A garganta de Heloise apertou-se. Não podia pagar um hotel, não podia ligar a ninguém, nem sequer manter o telemóvel ligado por muito mais tempo. O peso da sua situação caiu como uma força física, tornando difícil respirar. Não tenho para onde ir, admitiu, a voz mal audível. Maris. Observou-a durante um longo momento, reparando na roupa gasta, na forma protetora como Oa segurava a barriga, na derrota escrita no rosto jovem. Algo brilhou na expressão da mulher mais velha, reconhecimento, talvez, ou uma dor antiga despertada.
Como te chamas, querida? Loa. Elou a voz. A reação da motorista foi subtil, mas inconfundível. Os seus olhos arregalaram-se ligeiramente e a mão apertou com mais força o rádio no cinto. Abriu a boca como se fosse dizer algo, depois pareceu conter-se. Bem, Loa, disse Mara cuidadosamente. Ninguém devia passar uma noite assim numa estação de autocarros, especialmente, gesticula suavemente, para a barriga de Loa. Tem um sofá lá em casa. Nada de especial, mas é quente. Seguro. Loa piscou de surpresa. Num mundo onde o próprio marido podia abandoná-la por mensagem, uma estranha estava a oferecer-lhe bondade. Parecia bom demais para ser verdade, o que a sua mente ansiosa logo assinalou como perigoso. Mas que escolha tinha? Por que me quer ajudar? Perguntou, procurando no rosto da mulher segundas intenções. Maris ficou em silêncio por um momento, os olhos distantes. Quando falou, havia algo pesado nas suas palavras, como um segredo, mantido logo abaixo da superfície. Digamos apenas que, às vezes, as pessoas que deviam estar lá por nós não estão. E, às vezes, as que mais importam são as que menos esperamos. O apartamento cheirava a velas de baunilha e café instantâneo, uma combinação que, de alguma forma, pareceu casa para Loa, apesar de nunca ter estado ali antes. Maris acendeu a luz, revelando um espaço pequeno mas arrumado, decorado com fotos de família e citações motivacionais em molduras baratas. De lojas de $1. A casa de banho é no fundo, a cozinha está aberta, disse Maris, atirando as chaves para dentro de uma taça de cerâmica em forma de girassol. Tens fome? Tenho pizza de ontem ou posso fazer ovos mexidos. Eloá ficou de pé, desajeitada, junto à porta, a mochila gasta apertada contra o peito como uma armadura. Tudo nela gritava que isto era bom demais para ser verdade, que aceitar ajuda de estranhos era como jovens acabarem em cartazes de pessoas desaparecidas. Mas a bebé mexeu-se dentro dela, um lembrete suave de que já não tomava decisões só por si. Não quero incomodar, sussurrou. Maris tirou as botas de trabalho e olhou para ela com aqueles olhos castanhos penetrantes. Querida, estás grávida de 7 meses e encalhada numa estação de autocarros. À meia-noite. O incômodo já te encontrou. A questão é, vais deixar que alguém te ajude ou não? A lógica era simples, mas a mente ansiosa de Loa raramente lidava com o simples. Passou anos com Brano a ouvir que pensava demais, que os seus receios eram irracionais, que devia relaxar e confiar. Vê onde a confiança a levou. Por quê? A pergunta saiu mais ríspida do que pretendia. Quero dizer, por que ajudar-me? Nem me conhece. Maris ficou em silêncio por um momento, ocupada a alinhar revistas na mesa de café que já estavam perfeitamente alinhadas. Quando falou, a sua voz trazia o peso de uma dor antiga. Tive uma prima uma vez. Rapariga doce, mais ou menos da tua idade. Meteu-se com um homem que lhe prometeu o mundo. E depois deixou-a com nada além de um bebê a caminho. Olhou para cima, encontrando os olhos de Heloíse. Ninguém a ajudou. Diziam que era culpa dela por confiar na pessoa errada. Ela acabou. O silêncio entre elas tornou-se pesado com implicação. Não vou deixar que isso aconteça a outra rapariga se puder evitar, terminou Maris com firmeza. Loa sentiu algo a quebrar dentro do peito, não partir, mas abrir. Pela primeira vez em meses, alguém a olhava. Como se ela importasse. Como se merecesse ajuda apenas por ser humana e estar a sofrer. Obrigada, conseguiu dizer, a voz carregada de emoção. Ainda não me agradeças. Ainda não viste o quão desconfortável é esse sofá. Mari sorriu e isso transformou todo o seu rosto. Então, vai ser pizza ou ovos? 20 minutos depois, Heloísa encontrava-se sentada à mesa pequena da cozinha a devorar ovos mexidos que sabiam melhor do que qualquer refeição que comera em semanas. Mara estava sentada do outro lado com uma chávena de café, observando com a satisfação de quem acabou de alimentar um gato vadio. Então, disse Mara com cuidado, o pai sabe que estás aqui sozinha?
O garfo de Heloíse parou a meio caminho da boca. A vergonha queimava-lhe na garganta como ácido. Ele foi-se embora hoje. Uma mensagem. Filho da... Maris conteve-se, olhando para a barriga de Oa. Desculpa. É só isso que... Tipo de homem faz isso? Brano James Out Loa disse amargamente. O tipo que fica assustado quando as coisas ficam sérias. Ela não reparou na forma como a chávena de café de Maris parou nos lábios, nem como os olhos da mulher mais velha se arregalaram com reconhecimento. Estava demasiado perdida na sua própria dor, na humilhação de admitir o abandono do marido. A uma estranha que lhe tinha mostrado mais bondade numa noite do que ele em meses. Out! Repetiu Maris. Lentamente, como se estivesse a testar o peso do nome. Sabes, a pior parte nem é ele ter ido embora, continuou a Loa. As palavras a saírem como água de uma barragem partida. É que eu vi que isso ia acontecer. Durante semanas ele foi-se afastando, ficava até tarde no trabalho, atendia chamadas noutro quarto. A minha amiga dizia que eu estava a ser paranoica, que eram as hormonas da gravidez a fazer-me imaginar coisas. Ela riu-se, mas sem humor. Afinal, a minha paranoia eram só bons instintos. Mara pousou a chávena de café com cuidado deliberado. O que é que ele fazia? Seguros. Vendia apólices a pequenas empresas. Loa empurrou os ovos no prato. De repente com menos apetite. Dizia sempre que ia conseguir algo grande, que ia sustentar-nos. Acho que não valia o investimento. A cozinha ficou em silêncio, exceto pelo zumbido do frigorífico e o som distante do trânsito na Route 30. Maris parecia estar a lutar com algo, as mãos apertadas à volta da caneca de café. Eloá disse. Lentamente, como era a família dele? A pergunta pareceu estranha a Oa, mas ela estava demasiado cansada e grata para questionar profundamente. Nunca os conheci bem. Ele dizia que eram complicados, tradicionais. Tive a sensação de que não aprovavam o casamento dele tão jovem, ou talvez não gostassem de mim. Ela encolheu os ombros. Já não importa agora, acho. A mandíbula de Maris apertou-se, quase imperceptivelmente. Não importa. Agora. Mas mesmo ao dizê-lo, Heloísa sentiu que havia mais naquela frase do que consolo. Algo no tom de Maris sugeria segredos, ligações que ainda não tinham sido reveladas. O bebê deu um pontapé, forte o suficiente para fazer o arfar e pousar a mão na barriga. O movimento era visível através da camisola fina e a expressão de Maris suavizou-se instantaneamente. Ela está ativa esta noite, disse Oa com um pequeno sorriso. O médico diz que isso é bom, significa que ela é forte. Ela, Ivy, é assim que a vou chamar. A voz de Heloísa tornou-se terna, como a planta que cresce em qualquer lugar, mesmo nas piores condições. Achei que talvez fosse precisar desse tipo de força. Maris estendeu a mão sobre a mesa e cobriu-a de Loa com a sua. A palma era quente e calejada por anos a segurar o volante. Mas o toque era gentil. Ela vai ficar bem, disse Marisa com convicção calma. E tu também. Mas, enquanto Eloá se deitava no sofá uma hora depois, enrolada num cobertor que cheirava a amaciador e bondade, não conseguia afastar a sensação de que Maris sabia mais sobre a sua situação do que estava a revelar. Eloá acordou com o som da chuva nas janelas e o cheiro a bacon a fritar. Por um breve e desorientador momento, esqueceu-se de onde estava. Esqueceu a mensagem, a estação de autocarros, o completo desmoronar da sua vida. Depois, a mão moveu-se para a barriga e a realidade voltou como uma onda fria. 7 meses de gravidez, abandonada, sem casa, mas viva, em segurança e quente. Lutou para se sentar no sofá, as costas a protestarem depois de uma noite nos almofadados irregulares. O cobertor tinha se enrolado nas pernas e o cabelo estava espetado em ângulos estranhos. Através das paredes finas, conseguia ouvir Maris a trautear algo baixo e blues na cozinha. Bom dia. Raio de sol, chamou Maris quando ouviu o movimento. Espero que gostes dos ovos mal passados. Achei que precisavas de um bom pequeno almoço.
Loa caminhou até a cozinha, descalça no linóleo frio. Maris estava ao fogão, com calças de pijama de flanela e uma t-shirt larga que dizia melhor motorista do mundo. As suas tranças pretas estavam envoltas num lenço de seda colorido, e movia-se pelo espaço pequeno com eficiência treinada. Não tinhas de... Não, cortou Maris com um aceno da espátula. Não vamos fazer essa dança outra vez. Vais comer e ponto final. O bebê precisa de energia, e tu também. Eloá sentiu as lágrimas nos olhos. Quando foi a última vez que alguém cuidou dela assim? Quando foi a última vez que alguém pensou no que ela precisava antes mesmo de ela pedir? O prato que Maris colocou à sua frente estava cheio de ovos mexidos, bacon crocante e tostas com manteiga cortadas em triângulos. Parecia o tipo de pequeno almoço que se recebe num diner, o tipo que vem com café ilimitado e conversa amigável. Obrigada, sussurrou Loa. Por tudo. Não sei como alguma vez vou pagar-te. Para. A voz de Maris era firme mas gentil. A única coisa que me deves é cuidares de ti e desse bebê. Já agora, quando é a tua próxima consulta? O garfo de Heloise parou. Eu tinha uma marcada para a próxima semana, mas... Ela gesticulou, impotente. Já não. Tenho seguro. O plano do Bru cobria-me, mas agora... Vamos resolver isso. O tom de Maris não admitia discussão. Há uma clínica comunitária no centro. A doutora Rives cuida das pessoas aqui há 30 anos. Ela vai ver-te. A forma casual como Maris disse vamos fez algo aquecido desabrochar no peito de Oa. Nós, como se ela já não estivesse sozinha. Não te posso pedir para fazer mais do que já fizeste, protestou ela, fraca. Maris sentou-se à sua frente com o próprio prato e uma caneca de café fumegante. Tu não estás a pedir. Eu é que estou a oferecer. Grande diferença. Comeram. Em silêncio confortável durante algum tempo, o som da chuva criara um casulo em torno do pequeno apartamento. Oa deu por si, a observar o rosto de Maris, tentando entender o que motivava esta estranha a ser tão bondosa. Havia algo nos olhos dela, uma profundidade que sugeria que já tinha passado por muitas dificuldades. Posso perguntar-te uma coisa? Disse Loa finalmente. Diz. Ontem, quando te falei do Brano, parecia que o conhecias, ou sabias algo sobre ele. A caneca de Maris parou a meio caminho dos lábios por apenas um momento. A expressão cuidadosamente composta rachou, e ela viu algo cru por baixo, culpa talvez, ou medo. Não o conheço. Pessoalmente, disse Maris com cuidado. Mas conheço o tipo. Homens que fazem grandes promessas e fogem quando as coisas ficam difíceis. Já vi isso antes. Era uma não-resposta disfarçada de verdade. E a ansiedade de Oise detetou imediatamente a evasão. Mas estava demasiado grata, demasiado dependente da bondade de Maris para insistir. Em vez disso, arquivou a inconsistência na parte da mente onde guardava potenciais ameaças. E tu? Perguntou Loa, mudando de assunto. Família? Filhos? Agora foi a vez de Maris ficar em silêncio. Ficou a olhar para o café como se ele contivesse respostas para perguntas que ela não estava pronta para fazer. Tive uma filha, uma vez, disse finalmente. Perdi-a num acidente de carro, quando tinha 16 anos. Um condutor bêbado passou o vermelho. Meu Deus, Maris, lamento tanto. Não lamentes. Só, é por isso que faço isto. Ajudo pessoas quando posso. Acho que, se puser alguma coisa boa no mundo, talvez equilibre um pouco do mal. Eloá estendeu a mão por cima da mesa e cobriu a mão de Maris com a sua, o gesto um espelho do conforto que receberá na noite anterior. Ela teria orgulho de ti. O que estás a fazer por mim? Importa. Maris apertou-lhe a mão mas não lhe encontrou os olhos. Espero que sim, querida. Espero mesmo que sim. O resto da manhã passou num turbilhão de telefonemas e planeamento. Maris usou os seus contactos para conseguir a Oisa uma consulta na clínica comunitária, ajudou-a a perceber como pedir assistência de emergência,
E até a levou a uma loja em segunda mão onde encontraram roupas de maternidade que não a faziam parecer que estava a usar uma tenda. Mas durante tudo isso, Oa não conseguia afastar a sensação de que Maris estava a esconder alguma coisa. Houve momentos em que pensou que Oa não estava a olhar, em que a culpa passava-lhe pelo rosto como sombras de uma nuvem a passar. Nessa noite, enquanto estavam sentadas no sofá a ver um programa de culinária, o telemóvel de Maris vibrou com uma mensagem. Ela espreitou e o seu rosto ficou pálido. Está tudo bem? Perguntou Elisa. Sim, só coisas do trabalho. Mas Maris já se levantava, dirigindo-se para a cozinha com uma energia nervosa repentina. Precisas de alguma coisa? Água? Snack? Eloísa observou-a ir, reparando na forma como as mãos de Maris tremiam ligeiramente ao abrir o frigorífico. O que quer que aquela mensagem dissesse, não era sobre trabalho. Mais tarde, nessa noite, depois de Maris se ter deitado, Loa ficou no sofá a olhar para o teto. O bebê estava ativo, a dar voltas e pontapés como se estivesse a tentar encontrar uma posição confortável naquele espaço apertado. Eloísa acariciava a barriga suavemente, a cantarolar uma canção de embalar que a sua mãe costumava cantar. Está tudo bem, pequena Ivy sussurrou. Estamos seguras agora. Encontramos alguém que se preocupa conosco. Mas mesmo ao dizer estas palavras, a dúvida entrou como ar frio por uma fresta na janela. Maris era gentil, generosa, quase boa demais para ser verdade, e na experiência de Ro, as coisas que pareciam boas demais para ser verdade, geralmente eram. E se Maris tivesse segundas intenções? E se esta bondade viesse com condições? E se ela fosse só mais uma pessoa que desapareceria quando as coisas se complicassem? A pergunta girava na sua mente até a respiração se tornar superficial e o coração começar a acelerar. Pressionou as mãos contra o peito, tentando acalmar a onda familiar de ansiedade que ameaçava dominá-la. Mas depois ouviu um cantarolar suave vindo do quarto de Maris. A mesma melodia blues da manhã, cantada baixo e gentil como uma canção de embalar. Era o som de alguém que também não conseguia dormir, alguém que talvez carregasse o seu próprio fardo de segredos e arrependimentos. Cantarolar envolveu Oisa como um cobertor e, lentamente, a respiração voltou ao normal. O que quer que Maris estivesse a esconder, quaisquer que fossem as complicações que estivessem por vir, ela já não as enfrentava sozinha. E, por agora, isso teria de bastar. 3 semanas depois, Eloá já se tinha adaptado a uma rotina que parecia quase normal. Acordar com o cheiro do café de Maris, tomar pequeno almoço na pequena mesa da cozinha, passar o dia a trabalhar em projetos de design freelance no portátil antigo de Maris e adormecer com o som dos autocarros noturnos a passarem na Route 30. Conseguirá arranjar alguns pequenos clientes, um logotipo para um restaurante local, uns folhetos para uma angariação de fundos da igreja. Dinheiro mal chegava para cobrir a sua parte das compras, mas sentia-se como progresso, como se talvez não estivesse completamente desamparada. Afinal, a clínica comunitária tinha sido uma bênção. A doutora Rives, uma mulher nos seus 60s, com olhos gentis e mãos firmes, examinou Oisa cuidadosamente e declarou mãe e bebê saudáveis. O alívio foi avassalador. Estava aterrorizada de que o estresse do abandono de Bruno pudesse ter prejudicado a pequena Ivy. Batimento forte, disse a doutora Rives, enquanto movia o transdutor sobre a barriga de Oa. E olha para isso. Já tem o polegar na boca. Autou acalmar-se. A imagem no ecrã granulado fez Eloá chorar. A filha teimosa e resiliente, mesmo no útero, a encontrar formas de se confortar. Assim como a mãe estava a aprender a fazer. Mas hoje à noite era diferente. Maris estivera calada o dia inteiro, a verificar constantemente o telemóvel. E a sobressaltar-se sempre que vibrava. Quando Oa perguntou sobre isso, ela deu respostas vagas sobre dramas de família e pessoas que não sabiam deixar as coisas em paz. Estavam sentadas no sofá a ver uma repetição de O Preço Certo, quando o telemóvel de Maris tocou. No ecrã do identificador apareceu um nome que fez Maris ficar rígida.
É a Delores. Tenho de atender. Disse Maris já de pé. Dá-me 1 minuto. Ela saiu para a pequena varanda, deslizando a porta atrás de si. Mas as paredes eram finas e Loa conseguia ouvir fragmentos da conversa através do vidro. Disse-te para não me ligares por causa dele. A voz de Maris era afiada. Zangada. Fiz a minha escolha há muito tempo. Não quero saber se ele está com problemas. Uma pausa. Não é mais problema meu. Ela não sabe, e vai continuar assim. A ansiedade de Heloise disparou. Estavam a falar dela? E quem era ele? A pessoa com quem Maris aparentemente não queria ter nada a ver. Quando Maris voltou para dentro, o rosto estava sombrio. Agarrou nas chaves do carro da taça girassol e enfiou-as no bolso. Tenho de sair. Um pouco, disse sem olhar ela nos olhos. Assunto de família que preciso resolver. Está tudo bem? Sim. Só que... Maris passou as mãos pelas tranças. Um gesto que ela já sabia que significava que ela estava estressada. A minha família tem este jeito de desenterrar dramas antigos quando as coisas estão a correr bem. Nada com que te devais preocupar. Mas estava preocupada. Os fragmentos da conversa repetiam-se-lhe na mente enquanto Maris agarrava o casaco e saía pela porta. De quem é que Maris a estava a proteger? E por que razão sentia aquela sensação no estômago de que o drama de família que Maris enfrentava estava, de algum modo, ligado a ela? Maris chamou, mesmo quando a mulher mais velha já estava à porta. Seja o que for, podes contar-me. Sou mais forte do que pareço. Por um momento, a determinação de Maris pareceu vacilar. Virou-se e Eloá viu algo desesperado nos olhos dela. O olhar de alguém que carrega um segredo demasiado pesado para aguentar sozinha. Eu sei que és, querida, disse Maris suavemente. Mas há coisas que é melhor deixar enterradas. Depois de ela sair, Eloá tentou concentrar-se no trabalho, mas a concentração era impossível. Deu por si a andar de um lado para o outro no pequeno apartamento, a mente a girar com possibilidades. Estaria Maris com algum problema? Estaria a ser ameaçada? E por que razão ou a sentia que estava no centro da tempestade que se aproximava? O bebê dava pontapés inquietos, a captar a agitação da mãe. Loa pousou as mãos na barriga e tentou respirar fundo, como os livros de gravidez recomendavam. Mas a sua mente virginiana não parava de analisar, de catalogar cada momento estranho das últimas semanas. A forma como Maris reagiu ao ouvir o nome de Bru pela primeira vez, os olhares de culpa quando pensava que Oa não estava a ver, as chamadas ao telemóvel em sussurros na varanda, as mensagens que a deixavam pálida. E se Maris não fosse o anjo da guarda que parecia ser? E se a sua bondade tivesse motivações mais sombrias? O pensamento fez Loa sentir-se mal com culpa. Maris tinha lhe dado tudo: abrigo, comida, cuidados médicos, amizade. Só mostrará bondade e generosidade. Como podia Loa retribuir isso com desconfiança? Mas a dúvida, uma vez plantada, crescia como era venenosa na mente. Ainda andava de um lado para o outro quando ouviu vozes no corredor, do lado de fora do apartamento. Maris estava de volta, mas não sozinha. A voz de uma mulher, mais velha e mais dura, passou através da porta fina. Não podes continuar a protegê-lo para sempre, Marie. Ele fez a cama dele. Não se trata de o proteger. Trata-se de a proteger a ela. A rapariga merece saber a verdade sobre que tipo de família quase casou. O sangue de Heloísa gelou. Estavam, definitivamente, a falar dela e de Brano. Ela encostou o ouvido à porta, o coração a bater tão forte que teve medo que o ouvissem no corredor. O processo destruiu esta família e tu sabes disso. A voz da mulher mais velha era amarga. O teu pai revirava-se na cova se soubesse que estavas a ajudar a mulher daquele rapaz. Ex-mulher, corrige o Maris. E ela está grávida e sozinha. O que é que querias que eu fizesse? Que a deixasse morrer de frio na estação de autocarros? Podias ter ligado aos serviços sociais. Podias ter tratado da tua própria vida. Mas não.
Tinhas de te envolver, como sempre. Já chega. Tia Dolores. Eu fiz a minha escolha. As vozes afastaram-se pelo corredor, mas Loa já tinha ouvido o suficiente. As pernas cederam-lhe e afundou-se no sofá, a mente a girar. Maris conhecia Brano. Conhecia a família dele. Tinham estado envolvidos em algum tipo de processo judicial que destruiu a família e ela tinha mentido sobre isso durante 3 semanas. A traição doía mais do que o abandono de Bru. Pelo menos com o ex-marido, ela sentirá que algo estava errado. Mas Maris tinha sido a sua tábua de salvação. A prova de que ainda existiam pessoas boas no mundo. Quando a porta do apartamento se abriu 20 minutos depois, Eloá estava sentada no escuro, com as mãos pousadas sobre a barriga. Maris acendeu a luz e congelou ao vê-la. Eloíseia. Estás bem, querida? Há quanto tempo sabes? A voz de Loa era firme, mas as mãos tremiam. Saber o quê? Não. A palavra saiu, mais afiada do que Oa queria. Ouvi-te no corredor. Tu conheces o Brano. Conheces a família dele. Andaste a mentir-me este tempo todo. O rosto de Maris desfez-se como um edifício a colapsar. Encostou-se ao batente da porta, de repente parecendo mais velha do que os seus 42 anos. Não é o que estás a pensar. Então diz-me o que é. Eloíseia levantou-se, o movimento dificultado pela gravidez mas determinado. Diz-me a verdade, só desta vez. O silêncio entre elas estendeu-se como um abismo, cheio de 3 semanas de enganos e o peso dos segredos finalmente a virem à superfície. Lá fora, a chuva recomeçara, a bater nas janelas como uma acusação. Por favor, sussurrou Eloá, a voz a quebrar-se. Já perdi tudo. Não me faças perder-te a ti também. Maris fechou os olhos e inspirou profundamente, como se fosse buscar coragem a algum poço escondido dentro de si. Quando os abriu de novo, as paredes cuidadosamente mantidas durante 3 semanas ruíram. Brano James Holt é meu primo, disse ela calmamente. O meu pai e o avô dele eram irmãos. As palavras bateram como um golpe físico. Ela agarrou-se ao encosto do sofá para se equilibrar, os joelhos a ameaçarem ceder. O teu primo. Primo afastado. Não. Somos exatamente próximos. A voz de Maris estava oca, esvaziada do calor que se tornará tão familiar. Não falo com esse lado da família há mais de 5 anos. 5 anos. A mente de Heloise girava, a tentar processar essa revelação. O que aconteceu há 5 anos? Maris foi até a cozinha, os movimentos mecânicos, e serviu-se de um copo de água com as mãos a tremer ligeiramente. Ficou a olhar para o copo como se ele tivesse as respostas às perguntas que evitava há anos. O meu pai morreu em 2018, começou, a voz mal audível. Deixou um pequeno terreno fora da cidade. Nada de especial, só 10 acres com uma velha quinta, mas era tudo o que me restava dele. Loa voltou a sentar-se no sofá. A gravidez tornando difícil ficar muito tempo de pé, mas a atenção fixa em cada palavra. Os Oates decidiram que tinham direito àquela propriedade. Disseram que o meu pai a prometeu ao avô deles antes de morrer, que havia um antigo acordo de família. A mandíbula de Maris apertou-se. Passei 2 anos e cada cêntimo que tinha a lutar contra eles em tribunal. Ganhaste. Tribunal. Ganhaste. Legalmente, sim. O juiz decidiu a meu favor. Maris finalmente olhou para cima e os seus olhos castanhos brilhavam com lágrimas por cair. Mas isso custou-me tudo. Honorários legais, tempo fora do trabalho, estresse que provavelmente me tirou anos de vida. E a família. Nunca me perdoaram por os ter enfrentado. O quarto ficou em silêncio, exceto pelo zumbido do frigorífico e o som distante do trânsito. Oa tentava compreender o que aquilo significava. Maris tinha estado a lutar contra a família de Bru. Nos tribunais enquanto Loa se apaixonava por ele, planeava o casamento, sonhava com o futuro deles. Então quando te disse o nome dele? A voz de Eloíseia era quase inaudível.
Reconheci-o imediatamente. Marisa pousou o copo de água com cuidado deliberado. Sabia exatamente o tipo de família com quem tinhas casado. Do tipo que tira o que quer e não se importa com quem magoa no processo. Por que não me disseste? A pergunta ficou no ar como fumo. Maris ficou em silêncio durante tanto tempo que Oa pensou que ela não ia responder. Porque estavas destruída. Disse Maris finalmente. Sentada naquela estação de autocarros, grávida e abandonada, sem ter para onde ir. Não precisavas de ouvir que a mulher que te estava a ajudar tinha uma má história com a família do teu marido. Não te cabia te decidir isso. Eu sei. A voz de Maris quebrou-se. Eu sei. E lamento. Mas o que é que devia fazer? Deixar-te morrer de frio só porque tinha problemas com os teus parentes? Tu não merecias pagar pelos pecados deles. Loa sentiu as lágrimas a queimarem-lhe atrás dos olhos. Parte dela queria gritar, berrar sobre mentiras, traições e sobre como é impossível confiar em alguém. Mas uma parte maior reconhecia a posição impossível em que Maris estivera. Ele sabe? Perguntou. O BR sabe que me ajudaste? Não. E se eu puder evitar, nunca vai saber. Mas a tua tia? A minha tia Dolores acha que sou uma tola por me envolver. A expressão de Maris endureceu. Acha que devia ter deixado as coisas como estavam, que devia deixar que outra pessoa lidasse contigo. Mas eu não conseguia fazer isso. Por quê? A pergunta pareceu quebrar algo em Maris. Ela cobriu o rosto com as mãos e quando falou, a voz estava abafada mas crua de emoção. Porque eu sei como. É ser descartada por aquela família. Sei o que se sente quando decidem que não vales o esforço. Ou o tempo. Ela olhou para cima e as lágrimas corriam livremente pelas suas faces. E talvez eu tenha visto uma oportunidade de fazer algo certo. De ajudar alguém que eles também magoaram. Se nunca soubessem que fui eu a fazer isso. Eloiseia sentiu as suas próprias lágrimas começarem a cair. A traição ainda estava lá, aguda e dolorosa, mas agora era complicada pela compreensão. Maris não a tinha ajudado por puro altruísmo, mas também não a tinha ajudado por manipulação. Ajudou porque sabia o que era o abandono, porque reconheceu um espírito semelhante noutra mulher magoada pela mesma família. Devia ir-me embora, disse a Loa em voz baixa. Não. A resposta de Maris foi imediata e intensa. Não devias. Estás grávida de 8 meses, não tens outro lugar para onde ir. E está é a tua casa agora, quer eu seja parente dos Holt ou não. Como posso ficar? Como posso confiar que algo entre nós é real? Maris ficou em silêncio por um momento, a considerar a pergunta com a seriedade que merecia. Por que as últimas 3 semanas foram reais, disse finalmente. Cada pequeno almoço que te preparei, cada consulta médica para a qual te levei, cada noite em que te ouvi falar sobre o medo de seres uma boa mãe, tudo isso foi real. A minha ligação ao Brano não muda nada disso. Mas muda tudo o resto. Muda. Maris aproximou-se, os olhos a procurar o rosto de Heloíse. Saber que sou prima dele torna o sofá menos confortável? Torna a comida com um gosto diferente? Muda o facto de que segurei o teu cabelo quando tiveste enjoos há 6 meses, ou que fiquei acordada toda noite quando tiveste aquelas contrações de Braxton Hicks na semana passada? Eloá queria dizer que sim, que isso mudava tudo, mas a verdade era mais complicada. O cuidado que receberá tinha sido genuíno, mesmo que viesse com um passado escondido. A amizade que se tinha desenvolvido entre elas tinha sido real, mesmo que construída sobre informações incompletas. Não sei como processar. Isto admitiu. Não tens de processar tudo esta noite. A voz de Maris era gentil mas urgente. Só tens de decidir se acreditas em mim quando digo que te ajudar nunca foi sobre ele ou a família dele. Foi sobre ti, Oisa. Foi por ver uma mulher jovem que merecia melhor do que aquilo que recebeu. O bebê escolheu aquele momento para dar um pontapé forte o suficiente para fazer Loa ofegar e colocar a mão na barriga. O movimento foi forte e insistente, como se a pequena Ivy estivesse a lembrar.
A mãe que ela tinha mais do que apenas a si própria a considerar. Há mais que não me estás a contar, disse Eloísa. Não era uma pergunta. Maris assentiu com relutância. Há sempre, com famílias assim. Mas nada disso muda o que importa. O que importa? Que estás segura. Que o teu bebê está saudável. Que tens pessoas que se preocupam contigo. A voz de Maris tornou-se mais forte com convicção. Os Holt deitaram-te fora como lixo, mas tu não és lixo. És uma lutadora. E vais criar uma filha que sabe o seu valor. Lá fora, a chuva caía mais forte, batendo nas janelas com intensidade crescente. O som enchia o silêncio enquanto ambas lutavam com o peso das verdades reveladas e dos futuros incertos. Preciso de tempo, disse Oa finalmente, para pensar em tudo isto. Leva o tempo que precisares. Eu estarei aqui. Estarás. A pergunta saiu mais vulnerável do que Oa pretendia. Quando o resto da família souber que estás a ajudar-me, ainda estarás aqui? A expressão de Maris tornou-se feroz, protetora, de uma forma que fez Loa lembrar-se de uma mãe a defender a sua cria. Querida, ando a lutar contra essa família há 5 anos. Achas que vou parar agora? 2 meses depois, numa manhã fresca de abril, que cheirava a novas possibilidades, Oa Marie Voy segurou a filha pela primeira vez. Eve veio ao mundo com um choro forte que ecoou pela sala de parto do Hospital Geral de Mansfield, os punhos pequeninos cerrados como se pronta a enfrentar qualquer desafio que a esperasse. Ela é perfeita, disse a doutora Reeves, colocando o pequeno embrulho cor-de-rosa no peito de Oa. 7 libras 2 onças de pura determinação. Loa olhou para o rosto enrugado da filha, dominada por um amor tão imediato e poderoso que lhe tirou o fôlego. Os olhos de Ivei ainda inchados do parto, mas quando se abriram, revelaram o mesmo castanho escuro da mãe, atentos e curiosos, já a absorver este novo mundo brilhante. Olá, minha pequena lutadora! Sussurrou Heloísa, as lágrimas a escorrer-lhe pelo rosto. Sou a tua mamã. Do canto do quarto, Maris observava com as suas próprias lágrimas a correr livremente. Tinha estado lá em cada contração, cada momento de pânico, cada empurrão, quando Oisa lhe agarrou a mão nos momentos finais do parto, apertando com tanta força que deixou marcas das unhas. Maris murmurou palavras de encorajamento como uma oração. Ela já tem o teu lado teimoso, disse Maris, aproximando-se para admirar o bebê. Vê esse aperto. Eve tinha de facto agarrado o dedo de Elo com força surpreendente, a mão pequenina a recusar-se a largar. Era como se ela entendesse que, neste mundo incerto, agarrar era a chave para sobreviver. Os últimos 2 meses tinham sido uma dança delicada de reconstrução da confiança entre as duas mulheres. Heloísa ficou. Para onde mais poderia ir? Mas o conforto fácil da amizade inicial tinha sido substituído por algo mais complexo. Agora, eram cuidadosas uma com a outra, medindo palavras e gestos contra o pano de fundo de segredos revelados. Mas, aos poucos, através de snacks partilhados à meia-noite e conversa sobre nomes de bebés, com Maris a ensinar Loa a mudar um pneu e Loa a ajudar Maris a organizar as suas finanças caóticas no portátil, encontraram um novo tipo de honestidade. Não a confiança inocente de antes, mas algo mais profundo, a aceitação das falhas e das histórias complicadas de cada uma. Já pensaste no que vem a seguir? Perguntou a doutora Reeves, enquanto limpava o material do parto. Tens apoio em casa? Eloísa olhou para Maris, que tinha sido sua companheira constante nas aulas pré-natais, nas compras do supermercado e em todas as preparações mundanas para a maternidade. Apesar de tudo, das mentiras, das ligações familiares, das revelações dolorosas, aquela mulher tinha se tornado família no verdadeiro sentido da palavra. Sim, disse Loa com firmeza. Tenho apoio. Maris apertou-lhe o ombro suavemente, um gesto que dizia mais do que as palavras podiam expressar. Mas o momento de paz foi interrompido por um alvoroço no corredor. Vozes elevadas. O som de alguém a discutir com a equipa de enfermagem.
Eloá sentiu o estômago afundar antes mesmo de ver a figura familiar entrar apressadamente no quarto. Brano James Holt parecia mais velho do que os seus 30 anos. A aparência outrora impecável agora desalinhada e desesperada. A barba turca característica. Por fazer, os olhos azuis injetados de sangue, de cansaço, de álcool, ou ambos. A camisa amarrotada e a barba por fazer. Falavam de um homem que já não se preocupava com a imagem. Onde está ela? Exigiu, percorrendo o quarto com o olhar até fixar-se. Onde está a minha filha? Senhor, não pode estar aqui, disse firmemente a doutora. Rives. Movendo-se para bloquear o caminho até a cama. Este é um quarto privado. Ela é minha mulher, interrompeu Bruno, a voz ligeiramente arrastada. Esse bebê é meu. Ex-mulher, disse Eloísa calmamente, os braços a apertar em Yves com proteção. E perdeste qualquer direito sobre ela quando nos abandonaste. Pela primeira vez. Brano. Pareceu notar Maris parada no canto. O rosto passou por uma série de expressões: confusão, reconhecimento e, finalmente, fúria. O que é que ela está aqui a fazer? Rosnou, apontando um dedo acusador. A prima. Que tipo de jogo doentio estás a jogar? Maris deu um passo em frente, a postura ereta e desafiante. Estou aqui porque a Loa precisava de alguém que realmente se importasse com o bem-estar dela, algo que tu claramente não conseguiste fazer. Isto é sobre o processo, não é? A voz de Brano subiu perigosamente. Isto é a tua ideia retorcida de vingança, envolver-te com a minha família? A tua família? Maris riu-se, mas sem humor. Tu mandaste-lhe uma mensagem a dizer que não conseguias mais e bloqueaste o número dela. Agora não podes vir reclamar família. Eu cometi um erro. Tu fizeste uma escolha, interrompeu ela, encontrando uma força que não sabia que tinha. Escolheste fugir em vez de ficar. Escolheste a aprovação da tua família em vez da tua própria mulher e filha. Isso não é um erro, Brano, isso é caráter. Ele virou-se então para ela, os olhos azuis suplicantes de uma forma que, em tempos, derretia a sua resolução. Heloísa, querida, por favor. Eu sei que estraguei tudo, mas estou aqui agora. Quero corrigir as coisas. Onde estavas às 6 horas, quando estava em trabalho de parto? A sua voz estava firme, apesar do caos de emoções a rodopiar dentro de si. Onde estavas quando eu estava apavorada e sozinha, a perguntar-me se sobreviveria ao parto sem ter ninguém da família ali? Eu não sabia. Tu não querias saber. A verdade saiu-lhe limpa e afiada na língua. Bloqueaste o meu número, lembras-te? Garantiste que não saberias. Yves começou a resmungar, talvez a sentir a tensão no corpo da mãe. Eloá ajustou a forma de assegurar, balançando ligeiramente num ritmo automático, que parecia vir naturalmente às novas mães. Estás a segurá-la mal, disse Bru, estendendo a mão em direção ao bebê. O movimento foi demasiado rápido, demasiado presunçoso, e ativou algo primitivo em Loa. Ela recuou instintivamente, o corpo a curvar-se em volta da filha como um escudo. Nem penses, sussurrou ela, a voz carregando um aviso que fez até Brano parar. Nem penses em tentar dizer-me como cuidar da minha filha. Nossa filha. Minha filha. As palavras saíram com absoluta firmeza. Tu afastaste-te dela antes de ela nascer. Não podes simplesmente voltar e brincar aos pais só porque agora te dá jeito. Foi então que chegou a segurança, chamada pelo pessoal de enfermagem que tentava gerir a situação. 2. Seguranças uniformizados flanquearam a porta, a sua presença mudando imediatamente a dinâmica da sala. Senhor, vamos ter de pedir-lhe que saia, disse calmamente o segurança maior. Isto é uma instalação médica privada e está a perturbar os pacientes. Bruno olhou em volta da sala, desesperado, como se procurasse aliados que não estavam lá. O olhar pousou novamente em Maris. E a sua expressão distorceu-se com ressentimento antigo. Isto não acabou, disse ele. Embora não fosse claro se falava com Oa ou com a prima. Tenho direitos. Vou contratar um advogado. Faz isso.
Respondeu Maris friamente. E aproveita para lhes perguntar sobre abandono e pensão de alimentos. Tenho a certeza de que terão coisas interessantes para te dizer. Quando foi escoltado para fora da sala pela segurança, os protestos a ecoarem pelo corredor, um silêncio exausto. Instalou-se na sala de parto. A doutora Rives terminou as suas notas com eficiência profissional, mas os olhos revelavam simpatia pelo drama que acabará de testemunhar. Lamento isto, disse em voz baixa. A segurança do hospital vai garantir que ele não possa voltar a entrar. Eloiseia assentiu, ainda a tremer com confronto, mas, quando olhou para Ive, que voltará a adormecer pacificamente, sentiu algo mudar dentro do peito. Aquela pequena pessoa dependia totalmente dela, confiando nela para tomar as decisões certas e lutar as batalhas certas. Ele vai voltar, disse ela, mais para si própria do que para alguém. Deixa-o vir, disse Mara com firmeza, sentando-se ao lado da cama do hospital. Vamos estar prontas. A palavra vamos pairou no ar entre elas, carregada de peso e promessa, e o reconhecimento de que alguns laços são forjados não por sangue ou casamento, mas por escolha, lealdade e determinação partilhada de proteger o que mais importa. Ive remexeu-se nos braços da mãe. A boca pequenina a mexer-se como se estivesse a sonhar com leite, calor e segurança. Ao olhar para o rosto pacífico da filha, Eloiseia fez uma promessa silenciosa. Aquela criança nunca conheceria o abandono, nunca duvidaria do seu valor, nunca aceitaria menos do que merecia. A guerra pelo futuro de Ivey tinha começado, mas a Loa já não era a mulher quebrada que estivera sozinha numa estação de autocarros. Era mãe agora, com toda a ferocidade protetora. Carregava, e estava pronta para lutar. 6 anos tinham passado como páginas a virar num livro que escrevia ela mesma. O apartamento apertado sobre a linha de autocarros fora substituído por uma casa modesta de 2 quartos. Num bairro tranquilo, onde as crianças andavam de bicicleta nos passeios e os vizinhos pediam chávenas de açúcar. A mochila gasta e as roupas desbotadas eram memórias distantes, substituídas por blazers ajustados e a confiança que vinha de construir algo a partir do nada. Loa ajustou os brincos de pérola enquanto revia a agenda da manhã no portátil. Aos 31, carregava-se com a postura de alguém que aprenderá a navegar salas de reuniões e chamadas de negócios com igual destreza. O cabelo escuro agora era estilizado num corte bob elegante que emoldurava o rosto, e a ansiedade que antes a fazia verificar o telemóvel compulsivamente fora canalizada para o foco afiado de uma CEO. Mamã, posso comer panquecas? Ivy, com 6 anos, saltitou para a cozinha, a mochila da escola já pendurada num ombro. Herdara os olhos castanhos da mãe e o queixo determinado, mas a energia era puro sol, o tipo que vem de nunca duvidar de que se é amada e desejada. Panquecas são para o fim de semana, lembras-te? Eloá sorriu, tirando a lancheira de Ivey. Mas fiz o teu favorito, sanduíche de manteiga de amendoim. Com banana, sem as bordas. Sempre sem as bordas. A rotina matinal delas era uma dança cuidadosamente coreografada que evoluíra ao longo dos anos. Ela aprenderá a ser mãe e pai, cuidadora e provedora, e vestia esses papéis com uma graça conquistada a custo. O som de uma buzina no quintal anunciou a chegada de Maris. Aos 48, trocara o uniforme de motorista de autocarros pelas roupas casuais da reforma antecipada, financiada pelo modesto sucesso que encontrara ao investir na startup de Eloise. As tranças agora eram riscadas de prata, e movia-se com a confiança de quem finalmente encontrara o seu lugar no mundo. Tia Mari. Ivy atirou-se para os braços da mulher mais velha, que a apanhou num abraço de urso que a ergueu do chão. Está aqui a minha menina favorita, riu-se Maris. Pronta para a escola? Pronta. Mamã, não te esqueças de que hoje vais buscar-me mais cedo por causa da consulta no dentista. Já está no meu calendário, disse Loa, batendo no telemóvel. Tudo com cores diferentes e tudo. Enquanto Maris levava a Ivy para a escola, Loa terminou de se preparar para o dia. A sua startup, Grow Easy,
Crescerá de uma ideia desesperada nas noites sem dormir para um negócio legítimo que ajudava mães solteiras a gerir as suas finanças. A aplicação tinha sido destacada em 3 publicações importantes, e nesse dia, ela faria o discurso principal na Conferência Nacional de Empreendedorismo Feminino em Columbus. A ironia não lhe escapava. A mulher que em tempos contava moedas para pagar o autocarro agora aconselhava outras sobre empoderamento financeiro. Telemóvel vibrou com uma mensagem da assistente. O canal 8 quer uma entrevista sobre a conferência. Devo agendar? Outra mensagem seguiu-se logo. Alguém chamado Brano Holt ligou para o escritório a pedir para falar consigo. Disse-lhe para contactar pelos canais oficiais se for sobre negócios. O estômago de Eloísa afundou-se. 6 anos de silêncio e agora Brano tentava contactá-la através da empresa. Ouvirá fragmentos ao longo dos anos, que ele tinha tido dificuldades na carreira de seguros, que a família o tinha cortado financeiramente, que passará por várias relações falhadas. Mas construir a sua vida precisamente para estar independente de qualquer notícia sobre ele. A porta da frente abriu-se. Maris regressou com sacos de compras e o jornal debaixo do braço. A Ivy esqueceu-se do projeto de arte no carro, disse, pousando os sacos. Levo-o à hora de almoço. Ei, o que se passa? Pareces que viste um fantasma. Brano ligou para o meu escritório, mostrou-lhe Lou a mensagem. Depois de 6 anos de silêncio, está a tentar contactar-me através do trabalho. A expressão de Maris endureceu de imediato. O que é que ele quer? Não sei, mas o timing. Lou apontou para o jornal, onde um pequeno artigo sobre o discurso dela na conferência estava destacado na seção de negócios. Vê o meu sucesso no jornal e de repente quer falar. Tu não lhe deves nada. Nenhuma conversa. Nenhuma explicação. Nada. Eu sei disso. Mas e se ele tentar ver a Ivy? E se aparecer na escola dela? A possibilidade atormentava-o há anos. Brano nunca tinha seguido as ameaças de contratar um advogado. Nunca. Pediu custódia ou visitas. O seu silêncio fora ao mesmo tempo um alívio e uma fonte de ansiedade constante. Apareceria. Quando menos esperasse. Então lidamos com isso, disse Maris firmemente. Tens documentação de abandono. Tens uma casa estável. Tens testemunhas de caráter. Qualquer tribunal verá que a Ivy está exatamente onde deve estar. Eloísa assentiu. Mas a ansiedade familiar já subia-lhe pela espinha. Tinha trabalhado tanto para construir uma vida livre do caos e da incerteza do passado. A ideia de Brano vir perturbar aquela paz cuidadosamente construída fazia-a sentir-se novamente como a jovem de 24 anos na estação de autocarros. O telemóvel tocou. A assistente, a ligar em vez de enviar mensagem. Eloá, desculpe incomodar, mas aquele homem voltou a ligar. Está a ser persistente e mencionou especificamente a sua filha. Disse que tem direitos como pai e ameaçou contactar um advogado se não falar com ele. A menção de Ivy gelou o sangue de Oise. O que foi que ele disse exatamente? Disse, e cito, diz-lhe que eu sei da conferência e sei da nossa filha. Está na altura de falarmos sobre o meu papel na vida da Ivy. A voz da assistente era apologética. Disse-lhe que todas as comunicações têm de passar por canais legais apropriados. Mas ele respondeu que iria tentar outras formas de a contactar, se fosse necessário. Eloísa fechou os olhos, a tentar acalmar o pânico que ameaçava dominá-la. 6 anos de paz destruídos por um homem que já se mostrará irresponsável e egoísta. Obrigada por ter lidado com isso de forma profissional, disse ela. Mas se ele voltar a ligar, encaminhe-o para o meu advogado. Não interaja para além disso. Depois de desligar, encontrou Maris a observá-la com preocupação. Ele não vai embora desta vez, pois não? Disse Eloá calmamente. Provavelmente não. O sucesso tem uma maneira de fazer os abutres saírem do esconderijo. E se ele realmente tiver direitos legais? E se um tribunal decidir que a ligação biológica dele importa mais do que 6 anos de abandono? Maris aproximou-se, colocando as mãos nos ombros de Eloíse com o mesmo instinto protetor que demonstrara naquela primeira noite na estação de autocarros.
Escuta-me, minha menina. Tu já não és a mesma mulher que estava sentada, partida e sozinha, sem ter para onde ir. Construíste algo real. Não só um negócio, mas uma vida. Criaste uma filha que sabe que é amada, que é confiante, feliz e segura. Nenhum tribunal do mundo olharia para o que conquistaste e diria que não chega. Mas e se? Não. A voz de Maris era firme. Sem si. Enfrentas isto da mesma forma que enfrentaste tudo o resto. De frente, com factos, determinação. E a certeza de que estás a lutar por algo que vale a pena proteger. Eloá respirou fundo, sentindo o pânico a recuar lentamente. Maris tinha razão. Já não era a pessoa que fora descartada e esquecida. Era uma CEO, uma mãe. Uma mulher que transformará a dor em propósito. O telemóvel vibrou novamente. Desta vez era uma notificação do LinkedIn. Alguém tinha visualizado seu perfil. O nome fez-lhe o sangue gelar. Bruno J. Holt. Ele não estava apenas a ligar para o escritório. Estava a investigar, a aprender sobre o seu sucesso, a preparar-se para alguma coisa. Ele não está apenas a contactar aleatoriamente, disse ela, mostrando a notificação a Maris. Está a estudar-me. A planear algo. Então também temos de começar a planear. Como se invocado pela conversa, o telemóvel de Eloísa tocou novamente, desta vez. O identificador mostrava um número que ela não reconhecia, mas algo no seu instinto dizia-lhe exatamente quem era. Não atendas, disse Maris imediatamente. Mas o dedo de Eloísa já se movia em direção ao botão de atender. Depois de 6 anos a imaginar, a olhar por cima do ombro, a construir uma vida à sombra de uma possível interrupção, talvez fosse a altura de encarar o fantasma do passado de frente. Olá! Heloísa! A voz de Reno era exatamente como ela se lembrava, suave e persuasiva, com um tom subjacente de quem acredita que o seu charme pode consertar tudo. Acho que está na hora de falarmos. Não tenho nada para te dizer. A voz de Eloísa estava mais firme do que ela sentia por dentro, cada palavra cuidadosamente controlada, apesar do tremor nas mãos. Vá lá, não sejas assim. O tom de Bru carregava aquela nota familiar de inocência ferida, como se a frieza dela fosse irracional. Eu sei que cometi erros, mas 6 anos é muito tempo. As pessoas mudam. Algumas pessoas mudam. Ela olhou para Maris, que gesticulava com urgência para o telefone, murmurando desliga. Outras só ficam desesperadas quando veem sucesso e acham que merecem uma parte. Houve uma pausa na linha, e quando Bruno voltou a falar, a voz tinha mudado, menos charme, mais dureza. É isso que tu achas? Que isto é por dinheiro, não é? Eloísa foi até a janela, olhando para a rua tranquila onde Ivy regressaria da escola dali a algumas horas. 6 anos de silêncio. E agora que apareço nos jornais? De repente queres discutir o teu papel na vida da Ivy? Quero conhecer a minha filha. As palavras atingiram-na como um golpe físico. Sabia que este momento acabaria por chegar. Tinha se preparado para ele em sessões de terapia e noites sem dormir. Mas ouvi-lo dito em voz alta ainda fazia sentir-se afundar. Tua filha. Forçou-se a rir, embora soasse oco até aos próprios ouvidos. Queres dizer à criança que abandonaste antes de nascer? Aquela cujo certificado de nascimento diz pai desconhecido porque não conseguiam encontrar-te. Eu era jovem e assustado. Tinhas 28 anos e eras casado. A raiva que ela enterrara durante 6 anos voltou à tona, quente e justa. Não eras um adolescente assustado. Eras um homem adulto que fez uma escolha. A minha família. A tua família o quê? Apontou-te uma arma à cabeça. O controlo de Eloísa começava a escapar-se, e ela ouvia a própria voz a subir. Tu escolheste-os a eles em vez de nós, Brano. Escolheste a aprovação deles em vez da tua mulher e da tua filha. Assume isso. Maris aproximou-se mais, o rosto marcado por preocupação. Mostrou-lhe o telemóvel com uma mensagem a piscar. Liga ao teu advogado agora. Olha, eu sei que estraguei tudo, continuou Bruno. A voz a tomar aquele tom suplicante que ela lembrava das piores discussões. Mas agora estou noutro lugar. Tenho a minha vida organizada.
Estou pronto para ser o pai que a Ivy merece. Ivy merece um pai que a quis desde o início, que esteve lá para os primeiros passos, as primeiras palavras, o primeiro dia de escola. A voz de Oise quebrou ligeiramente. Ela merece um pai que não precisou de ser envergonhado para se importar com a existência dela. Eu posso dar-lhe coisas que tu não podes. Estabilidade. Uma estrutura familiar tradicional. Segurança financeira. Segurança financeira? A ironia era tão cortante que quase a fez rir. Do homem que foi cortado pela própria família? Aquele cujo perfil no LinkedIn mostra 3 companhias de seguros diferentes nos últimos 2 anos. O silêncio do outro lado da linha indicava que tinha acertado. Ela própria fizera pesquisa ao longo dos anos, espreitando por conhecidos em comum e registros públicos. A vida de Bruno fora uma sucessão de falsos começos e fracassos. Empregos perdidos por desempenho fraco, relações que terminaram mal. Um homem a queimar lentamente a boa vontade de todos à sua volta. Estás a vigiar-me, disse ele finalmente, e havia algo feio na sua voz agora. Estive a proteger a minha filha. Há uma diferença. A nossa filha? Não. A palavra saiu com absoluta firmeza. Ela deixou de ser nossa filha no momento em que bloqueaste o meu número e desapareceste. Tornou-se minha. Minha para criar. Minha para proteger. Minha para amar incondicionalmente. Os tribunais podem ver isso de outra forma. Aí estava a ameaça que ela esperava. Oa sentiu o pico familiar de ansiedade, mas por baixo disso havia algo novo, fúria. Fúria pura e justa. Contra este homem que achava que podia simplesmente reaparecer e exigir o que deitara fora. Tenta, disse ela calmamente. Por favor, Bru, tenta. Adoraria que um tribunal ouvisse como abandonaste a tua esposa grávida numa estação de autocarros. Como nunca pagaste um cêntimo de pensão. Nunca mandaste um postal de aniversário. Nunca perguntaste se a tua filha estava viva ou saudável. Eu não sabia onde estavas. Tu sabias exatamente onde eu estava. Vivi no mesmo apartamento durante 2 anos depois do nascimento da Ivy. A tua prima Mari soube sempre onde me encontrar. Outro silêncio, mais longo desta vez. Maris, disse ele finalmente, e a voz vinha carregada de ressentimento antigo. Claro, devia ter imaginado. Ainda envenenar-te contra minha família. Maris salvou a minha vida. Literalmente. Enquanto tu andavas à procura de ti próprio. Ou lá que desculpa inventaste. Ela segurava o meu cabelo quando eu vomitava. Levava-me às consultas médicas. Ensinava-me a mudar fraldas às 3 da manhã. Ela fez isso para me magoar. Ela fez isso porque é um ser humano decente. Algo que tu claramente nunca aprendeste a ser. Eloiseia podia ouvir Brua respirar do outro lado da linha, e reconheceu o som dos tempos do casamento, o prenúncio de um dos seus acessos explosivos. Mas ela já não era a mulher que se encolhia quando ele gritava. Era uma CEO que negociava com investidores, despedia funcionários. E mantinha-se firme em salas cheias de homens que achavam que a podiam intimidar. Queres saber o que a Ivy pensa sobre pais? Continuou ela, a voz a ficar mais forte a cada palavra. Ela acha que são opcionais. Nunca perguntou por ti. Nunca quis saber onde estavas. Nunca sentiu que lhe faltava algo. Porque eu fiz questão de lhe mostrar que ela é completa exatamente como é. Isso não é saudável. As crianças precisam dos 2 pais. As crianças precisam de pais que as amem incondicionalmente e que ponham as necessidades delas em primeiro lugar. A Ivy tem isso. Ela tem-me. E tem a Maris. E tem toda uma comunidade de pessoas que escolheram fazer parte da vida dela. Eu sou o pai biológico. A biologia é a parte menos importante de ser pai. Oisei afastou-se da janela. Agora andar de um lado para o outro com energia nervosa. Qualquer homem pode doar esperma, Brano. É preciso algo especial para merecer o título de pai. Ponto. Eu tenho direitos. Tu tinhas direitos. Abdicaste deles quando escolheste desaparecer. Ela parou de andar, ficando firme na sua própria cozinha, na casa, que construiu com as suas próprias mãos e determinação. Se queres fazer parte da vida da Ivy, não tens o direito de exigir isso.
Tens de o merecer. E merecer começa por provar que consegues pôr as necessidades dela antes das tuas. E como seria isso? A pergunta surpreendeu-a por um momento. Bru soava genuinamente curioso, e não exigente. Seria respeitar limites. Seria compreender que a agenda e o bem-estar da Eve vêm antes da tua conveniência. Seria aceitar que estás a começar do zero. Tu não és o pai dela. És um estranho que partilha o ADN com ela. E estarias disposta a considerar isso? Visitas supervisionadas, talvez. Eloá fechou os olhos, sentindo o peso da decisão a pressioná-la. Tudo nela gritava que isto era um erro, que deixar Brano voltar às suas vidas só traria caos e dor. Mas outra parte dela, a parte que se lembrava de ter 6 anos e se questionar sobre o pai ausente, perguntava-se se tinha o direito de tomar essa decisão por Eve. Preciso de pensar nisso, disse finalmente. Quanto tempo? O tempo que for preciso. Isto não é sobre o teu calendário, Bru. É sobre o que é melhor para uma menina que nunca fez nada de mal. Justo. Mas a voz dele mudou novamente, assumindo o tom manipulador que ela tão bem conhecia. Eu não vou embora desta vez. De uma forma ou de outra, vou fazer parte da vida da minha filha. A linha foi abaixo, deixando Loiseia a olhar para o telemóvel com uma mistura de medo e determinação. Maris estava ao lado dela instantaneamente, envolvendo-a num abraço apertado. Tu lidaste com isso perfeitamente, disse ela. Forte, mas não cruel. Protetora, mas não irracional. Ele não vai desistir. Então nós também não. Maris afastou-se, encontrando o olhar dela com a mesma lealdade feroz que mostrará naquela primeira noite. O que quer que venha a seguir, enfrentamos juntas. Eloá assentiu, mas a mente já corria para todas as complicações que isso traria. Batalhas legais, acordos de custódia. A tarefa delicada de explicar a Eve que o pai que nunca conhecera queria conhecê-la. E, por baixo de tudo, o conhecimento aterrador de que, por mais forte que ela tivesse se tornado, por mais que tivesse construído, ainda havia formas do passado. Sacudir os alicerces de tudo o que criará. Lá fora, passou um autocarro escolar. Ioa deu por si a perceber que Eve chegaria a casa em breve. A filha, confiante, feliz, segura por saber que é amada, entraria por aquela porta sem ideia de que o mundo dela estava prestes a tornar-se infinitamente mais complicado. A pergunta era: como se prepara uma criança de 6 anos para o regresso de um fantasma que nunca soube que existia? A Conferência Nacional de Empreendedorismo Feminino fervilhava de energia enquanto Oa estava nos bastidores a ajustar o blazer azul marinho uma última vez. 300 participantes lotavam o auditório e, em menos de 5 minutos, ela subiria ao palco para fazer o discurso principal que poderia consolidar a reputação da Grovey como líder em tecnologia de empoderamento financeiro. Tu consegues, sussurrou Marius, endireitando o colar de pérolas de Loe com cuidado de uma mãe a preparar a filha para o baile. Lembra-te apenas de que já não és aquela rapariga assustada. És a mulher que construiu algo incrível a partir do nada. Loa assentiu, mas as mãos tremiam ligeiramente enquanto revia suas notas uma última vez. O discurso era sobre transformação, sobre transformar dor em propósito, sobre recusar deixar que as circunstâncias definam o teu futuro. Deveria parecer natural, empoderador até. Em vez disso, tudo em que conseguia pensar era na voz de Bru ao telefone há 3 dias. De uma forma ou de outra, vou fazer parte da vida da minha filha. Senhoras e senhores, por favor, recebam a fundadora e CEO da Grow Easy, Loa Voice. Os aplausos envolveram-na enquanto caminhava até ao palco, as luzes brilhantes a cegarem-na momentaneamente. Mas à medida que os olhos se ajustaram, encontrou seu ritmo no conforto familiar de falar em público, algo que aprendeu a dominar, por necessidade e pura determinação. Há 6 anos atrás, começou ela, a sua voz a soar claramente pelo microfone. Eu era uma mulher de 24 anos, sentada sozinha numa estação de autocarros à meia-noite, grávida de 7 meses, com $43 no bolso e sem ter para onde ir. Um silêncio caiu sobre a audiência. Esta não era a típica história de sucesso corporativo que estavam à espera.
Tinha sido abandonada pela pessoa que mais deveria amar e proteger-me. Estava prestes a ser mãe, sozinha, sem rede de apoio, sem recursos financeiros e sem ideia de como ia sobreviver, quanto mais prosperar. Ela falou sem olhar para as notas, as palavras fluindo de um lugar de sabedoria conquistada com esforço. Falou sobre a bondade de estranhos, sobre aprender a programar enquanto amamentava um bebê, sobre as pequenas vitórias que se tornaram maiores. Não mencionou Brano pelo nome, mas o abandono dele era a fundação invisível sobre a qual toda sua história foi construída. A aplicação que criamos não nasceu de pesquisas de mercado ou reuniões com investidores, continuou ela. A confiança a crescer a cada frase. Nasceu de sessões de amamentação às 3 da manhã, onde equilibrava o portátil nos joelhos. Enquanto a minha filha dormia, a tentar descobrir como esticar $20 até o dia de pagamento. A audiência estava completamente envolvida agora, inclinando-se para frente nas cadeiras. Várias mulheres limpavam lágrimas dos olhos, vendo as próprias lutas refletidas nas suas palavras. A Grow Easy existe porque aprendi que independência financeira não se trata apenas de dinheiro. Trata-se de dignidade. Trata-se de ter o poder de escolher o teu próprio caminho, de proteger as pessoas que amas. E de nunca mais te encontrares à mercê da decisão de outra pessoa sobre se vai importar-se contigo ou não. Enquanto falava, Oa sentiu algo mudar dentro do peito. O medo e a ansiedade dos últimos dias estavam a transformar-se noutra coisa. Uma determinação feroz de proteger não só a sua própria história, mas também as histórias de todas as mulheres naquela sala que lutaram batalhas semelhantes. Mas o sucesso, disse ela, com a voz a crescer de intensidade, traz os seus próprios desafios. Haverá sempre pessoas que surgem do teu passado, alegando que merecem crédito pelo que construíste. Pessoas que te abandonaram quando mais precisavas, mas que, de repente, querem fazer parte da tua história quando ela se torna rentável ou prestigiada. As palavras estavam a afastar-se do discurso preparado, mas ela não conseguia parar. Isto já não era apenas uma apresentação de negócios, era uma declaração de independência. A essas pessoas, digo isto: não tenho o direito de reaparecer na vida de alguém e exigir aquilo que deitaram fora. Não tenho o direito de reclamar sonhos que chamaram de impossíveis, sucessos que disseram que nunca iam acontecer, ou filhos que escolheram não criar. Os aplausos foram estrondosos, mas Loa mal os ouviu. No fundo do auditório, uma figura familiar acabará de entrar pelas portas. Brano estava junto à saída. A sua aparência um contraste gritante com o ambiente profissional à sua volta. A barba estava por fazer, a camisa amarrotada e havia algo de desesperado na postura dele enquanto procurava com o olhar. Os olhos deles cruzaram-se no meio da multidão e Loa sentiu o fôlego prender-se. Mas não parou de falar. A lição mais importante que aprendi, continuou, é que o perdão não exige reconciliação. Podes libertar a tua raiva sem abrir a porta. Podes desejar o bem a alguém sem o voltar a acolher na tua vida. Brano começou a mover-se, a tentar aproximar-se do palco. Vários seguranças repararam nos movimentos agitados e começaram a convergir na direção dele. E às vezes, disse Eloiseia, com uma nova firmeza na voz, o maior ato de amor é recusar deixar pessoas tóxicas regressarem ao santuário que construíste. A equipa de segurança alcançou Brano exatamente quando ele abriu a boca para gritar algo. As palavras perderam-se na acústica da sala, mas os gestos eram claros. Apontava para Oa, discutia com os seguranças, exigia ser ouvido. O público começou a murmurar, virando-se para ver o que acontecia lá atrás. Mas ela nunca desviou o olhar do ex-marido enquanto ele era escoltado para fora. Isto, disse ela ao microfone, é exatamente o que estou a falar. O riso que percorreu a sala foi cúmplice, solidário. Aquelas mulheres todas lidaram com homens que não conseguiam aceitar ser deixados para trás. O teu passado não tem voto no teu futuro, concluiu Eloiseia. Enquanto as portas do auditório se fechavam atrás da figura agitada de Bru. E as pessoas que te abandonaram não têm o direito de reivindicar a pessoa em que te tornaste sem elas. A ovação em pé durou 3 minutos inteiros. Mas enquanto Oisa recebia os parabéns dos organizadores e participantes da conferência, a mente dela já estava a antecipar o que significava a presença de Bru. Ele não tinha apenas ligado ou enviado advogados.
Tinha-a encontrado pessoalmente no momento mais alto da sua carreira. O assédio estava a escalar. Nos bastidores, Maris esperava com preocupação gravada no rosto. Viste? Eu vi-o. Ela tirou os saltos com cansaço repentino. Como é que ele soube desta conferência? A tua assistente disse que alguém ligou a perguntar pelos teus eventos públicos. Ela não deu informação. Mas Maris fez um gesto impotente. Não é difícil encontrar essas coisas online, se estiveres mesmo determinado. O que achas que ele queria? Confrontar-me à frente de 300 pessoas? Acho que queria lembrar-te que não vai desaparecer. A voz de Maris era sombria. Aparecer aqui, fazer uma cena. Isso não é reconciliação. É poder. É controlo. O telemóvel de Eloiseia vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Precisamos de falar hoje. Estarei na escola da Ivy às 15 horas se não te encontrares comigo noutro lugar antes. O sangue desapareceu-lhe do rosto. Ele está a ameaçar ir à escola da Ivy. Maris leu a mensagem por cima do ombro dela, o rosto a escurecer. Aquele filho da... Conteve-se, olhando à volta para os outros nos bastidores. Temos de chamar a polícia. E dizer o quê? Que o meu ex-marido quer ver a filha biológica. A voz de Loa era amarga. Vão dizer que é um assunto civil. Então vamos à escola. Avisamos. Asseguramo-nos de que a Ivy não sai com mais ninguém além de nós. Disse ela lentamente, uma ideia a formar-se na mente. Encontro-me com ele em algum sítio público, onde eu controlo a narrativa. Nem penses. Maris, ele não vai parar. E cada vez que sobe o tom, aproxima-se mais da Ivy. Já estava a tirar o telemóvel para responder a mensagem. Mas se eu o enfrentar nos meus termos, diante de testemunhas, talvez consiga pôr fim a isto de uma vez por todas. O que estás a pensar? Oa olhou para os participantes da conferência que ainda se movimentavam. Muitos a aproximarem-se do palco para falar com ela. Mulheres bem-sucedidas, profissionais, mulheres que sabiam o que era lutar por tudo o que tinham. Estou a pensar, disse ela, enquanto escrevia a resposta para Brano, que é hora do confronto final. E estou a pensar que quero uma audiência. A mensagem foi simples. Pavilhão principal do Riverside Park. 14 horas, vem sozinho. Era o mesmo parque onde levará a Ivy para inúmeros passeios, onde alimentaram patos, fizeram piqueniques e construíram memórias. Sem pais ausentes nem promessas quebradas. Se Brooke iria inserir-se na vida delas, podia fazê-lo no lugar que representava tudo de bom que Oisa construiu sem ele. A resposta chegou imediatamente. Lá estarei. Loa olhou para Marishin, que abanava a cabeça em desaprovação mas já pegava nas chaves do carro. É uma péssima ideia, disse Marisa. Provavelmente, concordou Loa. Mas estou farta de fugir de fantasmas. E estou, definitivamente, farta de deixá-lo ditar os termos de quando e como interagimos. Ao saírem do centro de conferências, Loa sentia a mesma determinação calma que a acompanhou no parto. Nas noites sem dormir com o recém-nascido, nos primeiros dias de construção do negócio, quando todos diziam que era impossível. Passará 6 anos a construir uma vida forte o suficiente para resistir a qualquer tempestade. Hoje ia descobrir se a tinha tornado forte o suficiente para aguentar o regresso do homem que tentou destruí-la. Antes mesmo de ela saber quem podia vir a ser. A batalha pelo futuro dela e da Ivy estava prestes a começar. Nem ameaças raivosas. Era apenas um homem partido a admitir a sua solidão. Bru, disse ela suavemente, a Ivy não vai consertar o que está mal na tua vida. Crianças não são sistemas de apoio emocional para adultos. Eu sei disso. Não estou a pedir que ela me conserte. Estou a pedir uma oportunidade para ser pai. O que é que isso significa para ti? Ele pareceu surpreendido com a pergunta, como se nunca tivesse pensado para além do conceito abstrato de querer uma relação com a filha. Eu não sei. Fins de semana. Talvez. Feriados. Podia ensiná-la coisas, levá-la a sítios. Ele ficou em silêncio, apercebendo-se do quão vago e despreparado soava. A Ivy tem 6 anos, disse Loa pacientemente. Tem uma rotina, amigos,
atividades de que gosta. Ela nunca perguntou por ti porque nunca sentiu que algo faltava na vida dela. Tu não estarias a preencher um vazio, Breno. Estarias a criar um. O que queres dizer? Neste momento, a Ivy sente-se completa. Ela sabe que é amada incondicionalmente. Que os adultos na vida dela vão sempre colocar as necessidades dela em primeiro lugar. Que pode contar com consistência e estabilidade. Eloíseia fez uma pausa, deixando as palavras assentar. Se entrares na vida dela e depois desapareces de novo quando as coisas ficarem difíceis ou inconvenientes, vais ensinar-lhe que o amor é condicional, que ela não vale a pena ficar. Bru encolheu-se como se ela o tivesse esbofeteado. Eu não faria isso. Fizeste-o comigo. As palavras pairaram entre eles como um desafio. Bruno abriu a boca para protestar, depois fechou-a novamente, percebendo que qualquer defesa soaria vazia. Eu era diferente naquela altura, disse finalmente. Mais fraco. Deixei que a minha família controlasse as minhas decisões porque tinha medo de ser afastado. Medo de perder a aprovação deles. E o que mudou? Eles afastaram-me depois de tu saíres, depois do nascimento do bebê. Deixaram bem claro que eu tinha envergonhado a família por casar abaixo da minha posição. A voz dele tornou-se amarga. Bem, afinal a aprovação deles não valia assim tanto. Então agora queres a Ivy porque já perdeste tudo o resto? Não. A palavra saiu mais cortante do que ele pretendia, fazendo um bebê que brincava ali perto olhar curioso. Ele baixou a voz. Não é isso. Quero-a porque ela é minha filha. Porque passei 6 anos a arrepender-me do maior erro da minha vida. Qual erro foi esse? Casar comigo ou abandonar-me? Abandonar-vos. A ambas. Ele virou-se completamente para ela, os olhos azuis intensos com algo que podia ser sinceridade. Eu sei que não posso desfazer o que fiz. Sei que não posso conquistar o teu perdão ou confiança. Mas talvez possa merecer o direito de conhecer a minha filha. Loa estudou o rosto dele, à procura de sinais da manipulação que aprenderá a reconhecer durante o casamento. Mas tudo o que viu foi exaustão e arrependimento genuíno. Fala-me da tua vida agora, disse ela. O teu trabalho, a tua situação de habitação, a tua rede de apoio. Estou entre empregos neste momento. A indústria de seguros está difícil, e a minha reputação. Ele encolheu os ombros, impotente. Estou a viver com um amigo, a tentar reerguer-me. Então estás desempregado e sem casa. Temporariamente. E achas que isso faz de ti um bom candidato para custódia ou visitas? Não estou a pedir custódia. Só quero conhecê-la. Um encontro. E depois? Desapareces mais 6 anos até precisares de algo que te faça sentir importante? Isso não é justo. A vida não é justa, Brano. Justo teria sido tu estares lá quando entrei em trabalho de parto, assustada e sozinha. Justo teria sido mudares fraldas às 3 da manhã e andares pelo chão com ela ao colo quando lhe nasciam os dentes. Justo teria sido ensinares-lhe a andar de bicicleta e consolares-lhe depois de pesadelos. Cada palavra era como um golpe físico, e a Lua via-o encolher-se sob o peso de tudo o que tinha perdido, tudo o que escolheu perder. Não posso mudar o passado, sussurrou ele. Não, não podes. Mas podes parar de tentar reescrevê-lo. A voz de Loa tornou-se firme de novo. Podes aceitar que fizeste escolhas que tiveram consequências. E essas consequências não desaparecem só porque agora estás finalmente pronto para enfrentá-las. Então é isso. Nunca vou conhecer. Loa ficou em silêncio por um longo momento, observando uma mãe empurrar o filho pequeno num baloiço próximo. Os gritos de alegria da criança enchiam o ar, pura felicidade por um prazer tão simples. Era isso que a infância deveria ser: felicidade descomplicada, segurança e o conhecimento de que os adultos à tua volta te manterão seguro. Se queres fazer parte da vida da Ivy, disse ela finalmente, não podes exigi-lo como um direito. Tens de conquistá-lo como um privilégio. Como? Prova que és estável. Arranja um emprego. Encontra um lugar para viver. Mantém-te sóbrio. Não estou a beber. Consigo sentir o cheiro em ti agora. A voz dela era suave,
mas inflexível. São 14 horas de uma quarta-feira, e estiveste a beber. O rosto de Bruno corou de vergonha e raiva. Por um momento, ela achou que ele ia negar ou afastar-se. Em vez disso, murchou como um balão furado. É só que, é difícil, sabes? Ver o quão bem estás. O quanto conseguiste. Sempre pensei que eu era o que tinha potencial. Que tu é que tinha sorte por estares comigo. Eu nunca tive sorte por estar contigo, Bru. Eu estava grata. O que é diferente. Pensava que precisava de ti para me completar, para dar sentido à minha vida. Demorei anos a perceber que isso estava ao contrário. Eu tinha de me completar primeiro. E agora já conseguiste. Agora consegui. Ela levantou-se, alisando os jeans. Então é isto que vai acontecer. Vais organizar a tua vida, a sério, não só uma estabilidade temporária. Vais provar que pode ser consistente e confiável durante pelo menos um ano. E se conseguires isso, se me mostrares que te tornaste o tipo de homem que coloca as necessidades de uma criança antes do próprio ego, então falamos sobre uma visita supervisionada. Um ano. Um ano sem contato com a Ivy até lá, sem aparecer na escola dela ou na nossa casa. Sem mais exigências ou ameaças. Queres ser pai dela? Prova que és capaz de pensar no que é melhor para ela, em vez do que tu queres para ti próprio. Bruno ficou em silêncio por tanto tempo que Oa pensou que ele não ia responder. Quando finalmente falou, a voz era pequena e derrotada. E se eu não conseguir? Se eu não conseguir organizar a minha vida? Então terás a tua resposta sobre se realmente mereces fazer parte da dela. Ela começou a afastar-se, depois parou e virou-se para trás. Bru, aquela menina merece o mundo. Merece um pai que moveria céus e terra para ser digno do amor dela. Se não consegue ser esse homem, então por favor, por ela, afasta-te. Enquanto caminhava na direção de Maris, que já estava de pé e pronta para sair, Lua sentiu algo que não esperava. Paz. Não alívio. Não vitória. Mas uma calma profunda que vinha de finalmente fechar um capítulo que tinha ficado aberto demasiado tempo. Atrás dela, Bru continuava sentado no banco, a olhar para o parque infantil onde as crianças brincavam com alegria despreocupada. Que a sua filha nunca soube que lhe faltava. A batalha tinha terminado. E pela primeira vez em 6 anos, Eloiseia sabia com absoluta certeza que tinha vencido. Não destruindo o inimigo, mas recusando deixá-lo destruir o que ela construiu. O futuro de Ivy permanecia seguro, protegido por uma mãe que tinha aprendido que, às vezes, o maior ato de amor é saber quando dizer não.